Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jaqueline Caixeta, um bom tempo aí na área da educação, né? Um especialista em educação. E transitando pela educação, eu vou da infância à fase adulta. Olha que bacana. Já tive a oportunidade de passear em diversos universos. Há pouco tempo, nesse mesmo canal, eu dei algumas dicas do para casa. Quem tem criança pequena, pode dar uma olhada lá se ainda não viu. Hoje eu vim aqui falar do adolescente. O adolescente, né, esse ser em construção, né, esse ser maravilhoso, não acho que seja um aborrecente de forma alguma. É um adolescente com todo o seu encanto da adolescência. Como fazer esse adolescente estudar? Se esse adolescente não é aquela criança que criou um hábito de estudo, ele vai precisar de ajuda. E como nessa fase da idade, né, nessa faixa etária complicada, como que eu ensino meu filho a estudar? Talvez ele nunca tenha tido essa necessidade, mas agora ele está tendo. Ensino Fundamental 2 e ensino médio é outra praia, é outra discussão. Então, aquela criança que nunca precisou de estudar, agora vai precisar. Então, vamos lá. Eu tenho um trabalho de orientação de estudos, são 8 técnicas. Eu vou falar 3 técnicas hoje. Rapidinho, depois eu retomo com mais as outras dicas. Primeira coisa, sabe aquela história, se você não pode com o inimigo, alice a ele? É a primeira técnica que eu vou falar, videoaula. Né? A briga dos pais hoje é tomar o celular do filho. Não usa o celular, meu Deus, o tempo inteiro no celular. Gente, no celular tem um recurso muito bacana, que são as videoaulas. Como usar esse recurso, como usar essas videoaulas. Né? Então, o seu filho está estudando algum tema, clica lá, procura uma videoaula sobre o que ele está estudando e ele vai assistir. Ah, mas aí tá fácil demais já, que o menino vai continuar com os fones no ouvido e com o aparelho ali. Bacana, mas tem a sua administração, tem o seu olhar. Você, pai, é responsável por esse momento de estudo. Não é porque ele tem 15, 16 anos que você está fora disso, não. Meu filho, vamos lá. Assistir, a dica é assistir no mínimo 3 videoaulas com 3 professores diferentes. Por quê? Como na vida real, os professores são diferentes. Eles têm maneiras diferentes de falar do mesmo conteúdo. Então, se o conteúdo é Segunda Guerra Mundial, eu vou clicar lá em 3 professores que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí você vai ensinar o seu filho a fazer comparações, certo? Assistiu as 3 aulas, faz um registro do que mais importante aquele professor falou, o outro falou e o terceiro falou. Compara. O que os 3 falaram que tem de comum entre os 3? O que destoa? O que está diferente? E aí abre uma discussão com o seu filho. Mas por que está diferente? Percebeu que aquele professor X deu um foco muito maior nessa situação? Por que será, meu filho, que deu um foco nessa situação? Vamos pesquisar sobre essa situação da Segunda Guerra Mundial? E aí, gente, se vocês perceberem, vai abrindo um leque para estudar outros conteúdos, para ir além. Então, aprender com o celular, que é a grande briga adolescente e pais, a usar um recurso muito bacana que são as videoaulas. Mas nunca assista uma videoaula só de um professor só. No mínimo 3. E nunca assista por assistir. Faça um registro dessas videoaulas. Faça comparações entre uma aula e outra. Segunda técnica, a escola, infelizmente, aboliu, né, muito disso. É aquela antiga técnica do resumo. Todos nós fizemos resumo na vida. Então, ensinar o seu filho a ler um texto e a fazer um resumo desse texto, a colocar palavras-chave. O que é a palavra-chave? O que é a ideia principal? Tem adolescente que eu sento para fazer a orientação de estudo que eles perguntam assim, Jaque, o que é a ideia principal? O que é isso? Como é que é isso? Gente, então, vamos lá ensinar esses meninos como pegar a essência do texto, uma ideia principal, palavras-chave e reduzir, fazer um resumo, uma síntese desse texto. Ao elaborar essa síntese, ele está aprendendo muito, porque ele tem que primeiro descobrir o que naquele texto enorme de 2, 3 páginas ele vai ter que salvar. Porque ele quer fazer uma síntese eu vou ter que reduzir. Então ele vai aprendendo e vai começar a descobrir o que é mais importante e o que é menos importante dentro daquele conteúdo. Terceira técnica de hoje, perguntas e respostas. Lembram do velho e antigo estudo dirigido? Pois é dele que eu estou falando.
Só que aquele estudo dirigido que o professor passava para a gente 22 perguntas sobre um tema, procurar as respostas nas páginas tal a tal, não é esse. O que vai acontecer agora? A elaboração de perguntas é do adolescente. É importante que cada tema, cada matéria que ele esteja ali para estudar, ele elabore de 8 a 9 ou 10 perguntas de acordo com o tamanho, aí eu falo tamanho mesmo, número de páginas do conteúdo, elabore algumas perguntas. E o desafio é elaborar perguntas inteligentes, perguntas interessantes, perguntas desafiadoras. Ao elaborar essa pergunta, ele vai estar pensando muito sobre esse conteúdo, que ele vai ter que fazer uma coisa inteligente, ele vai ter que fazer uma pergunta bacana, e aí ele vai estudando isso. É uma técnica muito legal, e quando o adolescente elabora aquelas perguntas, ele volta para respondê-las, ou ele troca de caderno com o colega, para que o colega responda, o primo, ou alguém que estiver estudando. Acho muito bacana o adolescente sempre estudar junto, em dupla, em trio, um grupo de colegas ir para casa estudar. Isso é muito legal, porque um aprende muito com o outro, e aprender com os pares de idade é tudo de bom. Então, enquanto ele vai fazendo essas perguntas e o outro colega for respondendo, ele está desafiando o outro. E ele está sendo desafiado por um outro colega também. Se não está em grupo, se é ele mesmo que vai responder as perguntas dele, muito legal, porque muitas vezes ele tem essa dificuldade. Ele elaborou, ele falou, peraí, como é que eu fiz isso aqui? E ele volta no texto, ele tem que pensar, ele tem que pesquisar. Então, com isso, gente, assistindo essa videoaula, fazendo essas comparações, não é assistir por assistir, é fazer esse registro, fazer essas comparações, fazer essa síntese, elaborar essas perguntas, esse adolescente vai o tempo inteiro estar pensando nesse conteúdo, trabalhando com esse conteúdo, e não apenas lendo e pronto, acabou. Isso é muito importante. A escola devia de pensar muito mais em não como ensinar. Ensinar qualquer um ensina, mas como esse adolescente está aprendendo. Então, descobrindo como ele aprende. O adolescente ele pode ser auditivo, ele pode ser visual. Isso ele vai descobrindo o quê? Estudando. Se ele for mais auditivo, se ele escutar muito vídeo, tá bacana. Se ele for mais visual, quanto mais ele fizer o registro, síntese, se responder as perguntas, melhor ele aprende. Então vamos lá, vamos descobrir se o seu adolescente é mais auditivo, é mais visual. Vamos colocar essas técnicas, vamos desafiar nossos adolescentes para que eles estudem mais.